seu IPTU em dia é que fazemos uma cidade melhor para todos. Chegou a hora de fazer a sua parte na manutenção de todos os serviços e obras que a comunidade precisa. Pague o seu IPTU até o dia 11 de junho e ganhe 20% de desconto no valor total. Se preferir, você também pode pagar em até 2 vezes sem desconto com a segunda parcela para 11 de julho. Se você não receber o seu carnê até o dia 1º de junho, procure o Departamento de Receitas da Prefeitura ou acesse paracatu.mg.gov.br e retire a segunda via. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Já pensou em investir por mês o valor de uma porta ou de uma janela e conquistar um patrimônio para a vida inteira? Com o consórcio do Sicoob, investindo um pouquinho por mês, você dá partida no seu sonho. São diversas opções de acordo com o que você quer, sem juros e com as melhores condições. Perfeito para você que não abre mão de realizar seus sonhos. E você conta com a solidez do Sicoob, a maior instituição financeira cooperativa do Brasil. Consórcio do Sicoob. Cabe no seu bolso, cabe na sua vida. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Clínica Provida Especialidades Médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados. Qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton. Baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Domingo em Família é na Olegário Maciel. A Prefeitura implementou o programa Domingo Saudável, uma opção de lazer e diversão para toda a família na Avenida Olegário Maciel. Para quem ama todo tipo de esporte ao ar livre, para quem curte dança e aeróbica, para quem quer passear com as crianças, brincar, caminhar, andar de bike ou patins. A Prefeitura fecha um trecho da Avenida Olegário Maciel das 7 às 12 horas todos os domingos, para você se exercitar e aproveitar com a família. Venha curtir o Domingo Saudável. Vem pra Avenida. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. O Brasil registra crescimento no número de pessoas que utilizam cartões de crédito pré-pago. Aprender a controlar as finanças ajuda no controle de doenças e também ajuda a melhorar o sono. O governo de Minas lança novo programa de concessão de rodovias estaduais, com 2.500 quilômetros que serão privatizados. Novas regras de portabilidade para plano de saúde entram em vigor. Vacinação contra a gripe no SUS é aberta para toda a população no Brasil. Evasão escolar no país. 3 em cada 10 estudantes brasileiros abandonam o ensino médio. Inscrições para o Festival de Música Brasileira do Festival do Patrimônio Cultural de Paracatu são prorrogadas. E ainda, mineradora Nexa faz simulado de emergência de barragem com comunidades da região do Morro Agudo, em Paracatu. Esses e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A partir desta segunda-feira, toda a população brasileira poderá se imunizar contra a gripe nos postos de saúde. Depois de 50 dias, terminou na sexta-feira a campanha direcionada para um grupo prioritário, como idosos e crianças com menos de 6 anos. E a partir de hoje, segunda-feira, as doses restantes estão disponíveis em todas as unidades de saúde do país para todas as pessoas. A medida, de acordo com o Ministério da Saúde, busca evitar o desperdício dessas doses que sobraram e a campanha segue até que elas acabem. O grupo-alvo continua tendo prioridade, claro, na hora da vacinação. Até a última sexta-feira, de acordo com o governo, 80% do público-alvo receberam a vacina contra a gripe, mas ainda restam pelo menos 12 milhões de pessoas para que a meta seja atingida. E entraram em vigor hoje as novas regras para a portabilidade de planos de saúde, que inclui os beneficiários de contratos coletivos empresariais na possibilidade de troca de operadora, sem a necessidade de cumprir novo prazo de carência para utilizar os serviços médicos.
Antes, apenas clientes de planos individuais ou familiares ou coletivos por adesão podiam fazer a portabilidade. Com as novas regras, todos os clientes de planos de saúde passam a ter esse direito, inclusive os trabalhadores que antes perdiam o emprego e tinham que cumprir novas carências ao entrar em um plano fora da empresa. Mas existem algumas exigências a serem cumpridas nesses casos. Só é possível migrar de um plano coletivo empresarial para outro individual quando os dois estiverem na mesma faixa de preço. A dispensa de cumprir carência só vale para coberturas que já existiam no plano original. Novas coberturas poderão ter carência. Também é necessário estar há 2 anos no plano de origem para ter direito à portabilidade. Depois, o prazo para novas portabilidades passa a ser de 1 ano. Outra mudança importante determinada pela ANS é o fim da janela anual para troca de plano ou de operadora. A janela era uma carência de 4 meses a partir do dia de aniversário do plano para pedir a mudança. Agora a troca poderá ser feita em qualquer tempo pelo beneficiário. A síndrome de Burnout é um mal que está mais comum nos ambientes de trabalho. Ela provoca o esgotamento físico e emocional e chega até a ser confundida com a depressão. Identificar os sinais que levam a esse mal é o maior desafio para os trabalhadores e as empresas, que muitas vezes consideram o sintoma como fraqueza ou falta de comprometimento. Tecnologia, um setor em constante transformação. Foi justamente essa área que Ricardo gerenciou por 10 anos em uma empresa. A gente era demandado por fazer cada vez mais entregas, só que com menos custo. Ou menos custo ou menos recursos. Então acabava que todo mundo trabalhava ali entre 10 e 12 horas por dia para poder entregar. Tanta cobrança e pressão extrapolaram os limites dele. Tinha um cansaço físico tremendo, eu perdi 4 ou 5 quilos em 3 meses, nos últimos 3 meses. Um cansaço mental, não conseguia fazer absolutamente nada. Diante desses sintomas, o médico pediu um afastamento de 3 meses. O diagnóstico: síndrome de burnout. O termo é usado para designar um quadro de esgotamento profissional. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde classificou a síndrome de burnout como um fenômeno ligado exclusivamente ao trabalho e que é caracterizado por 3 elementos: sensação de esgotamento, cinismo ou sentimentos negativos relacionados ao trabalho e eficácia profissional reduzida. Para este consultor em desenvolvimento de pessoas, as empresas têm se preocupado mais com o bem-estar dos profissionais, mas ainda precisam aprimorar o cuidado. A gente precisa olhar para as pessoas na sua unicidade. E isso eu acho que ainda é um desafio para as organizações. As pessoas que lideram as empresas ainda não olham para este tema com o cuidado que deveria. Elas olham quando acontece. Ter programas de prevenção, estar atento ao funcionário e dar o acolhimento e apoio no encaminhamento psicológico quando necessário é um investimento com retorno certo às organizações. É claro que ela estando bem, ela vai produzir mais. Ou, no mínimo, ela estando bem, a gente evita os problemas que desgastam a produtividade dela. Foi o que aconteceu com o Ricardo. Ele voltou à ativa para outro departamento dentro da mesma empresa com dedicação e bom rendimento, mas sem descuidar da saúde e da vida pessoal. O trabalho ele é uma coisa prazerosa, dá o respaldo financeiro que todo mundo procura no trabalho, e ele principalmente dá um propósito na minha vida, além do propósito que eu tenho com os meus filhos, com a minha vida pessoal. O trabalho é um dos pilares e não o pilar da minha vida. E a venda de medicamentos antidepressivos e estabilizadores de humor quase dobrou no Brasil nos últimos 5 anos. Foi o que revelou uma pesquisa de mercado farmacêutico feita por uma empresa norte-americana. Só que os problemas do sistema nervoso e digestivo muitas vezes estão relacionados a transtornos de ansiedade, que além da medicação exigem mudanças no estilo de vida. Repentinamente, a pessoa é tomada por um sentimento de medo, falta de ar, suor, taquicardia e até dormência dos braços e das pernas. Muitos chegam ao hospital acreditando que estão tendo um infarto, quando pode ser uma crise de ansiedade. Cheguei a um ponto que eu andava na rua e ficava tão nervosa, se é que é essa palavra que eu posso usar, que eu desmaiava. O problema que atinge 18 milhões de brasileiros tem forte impacto na qualidade de vida das pessoas e, consequentemente, na economia.
Nos últimos 2 anos, o INSS concedeu mais de 74 mil benefícios por afastamento a trabalhadores com transtornos de ansiedade. O consumo de remédios também é alto. Mais de 2 bilhões de doses de antidepressivos e estabilizadores de humor foram ingeridos pelos brasileiros em 2018. Os tranquilizantes bateram a marca de 879 milhões de doses consumidas. Não adianta você tomar só remédio se você não cuida de outros aspectos da sua vida, né? Tá? Para tentar ser feliz. Atividade física trata a ansiedade. Então, a atividade física, em caso leve, trata, em caso moderado, grave, ajuda, potencializa o efeito do remédio. Corpo e mente, apesar de ensinarem pra gente que parece que está separado, que corpo e mente são uma coisa só. A gente desenvolvendo a consciência corporal, trabalhando nos movimentos no aqui e agora, nesses gestos expressivos que a dança trabalha muito bem, auxilia muito no processo de transtornos de ansiedade. Muito interessante o trabalho delas, de relaxamento mesmo, sabe? Físico, sabe? Você consegue sair um pouco e consegue, assim, se conhecer com pessoas. Nosso trabalho é todo um trabalho de introspecção, voltado para dentro e que as pessoas percebam que movimento aflora ali a partir de atividades guiadas que a gente traz. Quando estiver fora dali, numa situação outra que te deixe na ansiedade ou algum outro estado, ela tem a capacidade de retornar àquela sensação, falar, opa, eu me lembro que eu fiz isso lá no projeto e foi eficaz, então vou experimentar agora. E ainda falando de saúde, o Rotary Clube de Paracatu realizou nesse domingo mais uma ação do Mutirão da Saúde do Homem. Aconteceu neste domingo mais uma etapa do Mutirão da Saúde do Homem, projeto que visa a prevenção do câncer de próstata e presta atendimentos a mais de 1.500 pessoas na cidade. Depois de terem assistido a palestras de conscientização, realizado as inscrições e a coleta de sangue, nesta etapa, os homens receberam seus exames, colocaram em dia o seu cartão de vacinação, receberam também atendimentos para verificar a pressão arterial e glicose e, em seguida, foram encaminhados ao médico com o resultado dos exames. Os homens que apresentaram alguma alteração nos exames receberão tratamento totalmente gratuito em todas as etapas, conforme a necessidade do paciente. O Mutirão da Saúde do Homem é um trabalho do Rotary Clube Paracatu que visa a prevenção do câncer de próstata nos homens. Nós já estamos agora com o nosso 9º mutirão, onde é feito um trabalho de conscientização, palestras para a elucidação do que é a doença, de como ela aparece. Depois a gente faz também os exames de sangue nos pacientes que aparecem. E constatou PSA elevado, a gente passa para a consulta médica, onde é realizado o toque para constatar se a pessoa tem problema de câncer de próstata ou não. Se ainda o toque der positivo, a gente encaminha esse paciente para fazer a biópsia. São 1.570 homens que o Rotary atendeu. E nós estamos esperando esses 1.570 homens no domingo agora. Mais de 1.500 pessoas foram atendidas. A Casa da Amizade, Clube do Rotary, fez um café da manhã para todos que receberam os atendimentos. Os homens atendidos elogiaram o trabalho dos voluntários do mutirão, dizendo que foram muito bem tratados durante todas as etapas. O atacante Neymar foi intimado a prestar depoimento à Delegacia de Repressão a Crimes de Informática do Rio de Janeiro para prestar esclarecimentos sobre a divulgação de conversas e imagens íntimas que seriam de uma mulher de 26 anos que o acusa de estupro. A intimação foi entregue ao jogador nesta segunda-feira na Granja Comari, onde está concentrado junto à seleção brasileira que disputa amistoso contra o Catar na próxima quarta-feira em Brasília. Neymar é acusado de estupro por uma mulher de 26 anos que esteve com ele neste hotel em Paris no dia 15 de maio. Na última sexta-feira, ela registrou o boletim de ocorrência em São Paulo, onde mora, e passou por exame de corpo de delito. A Polícia Civil de São Paulo vai apurar a denúncia. As investigações estão sob sigilo. Estou sendo acusado de estupro. Ontem, Neymar divulgou um vídeo nas redes sociais negando o estupro e dizendo que está sendo vítima de extorsão. Ele também postou imagens íntimas da mulher e conversas que teve com ela. Mas o conteúdo foi tirado do ar, já que a lei proíbe a divulgação sem o consentimento da outra parte. A Polícia Civil do Rio de Janeiro vai investigar o vazamento destas imagens.
Vamos agora ao noticiário internacional. O presidente norte-americano Donald Trump chegou ao Reino Unido para uma visita de 3 dias, na semana em que a premier Theresa May deixa o cargo oficialmente. Pouco antes de aterrissar no Reino Unido, Donald Trump usou as redes sociais para atacar o prefeito de Londres, Sadiq Khan. Ele chamou o muçulmano de fracassado após o prefeito ter criticado a decisão do governo britânico de oferecer a visita de Estado a Trump. Com faixas com dizeres como resista ao sexismo, resista ao ódio e resista a Trump, a Anistia Internacional fez críticas à visita do presidente americano. A primeira parada de Trump no país foi no encontro com o príncipe Charles e a rainha Elizabeth II no Palácio de Buckingham. Nos próximos dias, ele vai se reunir com a ex-primeira-ministra Theresa May, que se despede oficialmente do cargo esta semana. Ontem, Trump aconselhou o Reino Unido a não pagar a conta da separação com a União Europeia, que pode chegar a 45 bilhões de euros, caso as negociações para deixar o bloco não sejam boas para o país. Pelo menos 9 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas num confronto entre civis e tropas do Exército do Sudão. Segundo a oposição, os militares tentaram dispersar um protesto em frente à sede do governo na capital Khartoum. Os manifestantes estão acampados lá desde abril, quando um golpe derrubou o presidente Omar al-Bashir. Os militares assumiram o poder, mas manifestantes liderados pela oposição querem um governo composto por civis para que sejam realizadas novas eleições. O Papa Francisco pediu perdão em nome da Igreja Católica pelas discriminações ao povo cigano no último dia de visita à Romênia. Os ciganos são a maior minoria étnica da Europa, com cerca de 6 milhões de pessoas, e são frequentemente vítimas de preconceito e exclusão social. A declaração de Francisco vai de encontro com o vice-primeiro-ministro italiano Matteo Salvini, que tem políticas anti-imigração e disse que vai fechar todos os campos de ciganos na Itália. No encontro com jornalistas na volta da viagem à Romênia, o Papa pediu uma união à Europa e disse que as ideologias e políticas de medo, como as de Salvini, estão ameaçando a existência do bloco. Imagine que defender a Terra de uma catástrofe cósmica dependa da sua precisão para apontar um telescópio para um asteroide que viaja a 70 mil quilômetros por hora. Foi isso que astrônomos do Observatório Europeu do Sul fizeram no fim de maio e divulgaram agora. A observação foi feita no VLT, o Very Large Telescope, instalado no deserto do Atacama. O alvo era o asteroide duplo 1999 KW4, de pouco mais de 1 quilômetro de largura, que passou ao largo da Terra em 25 de maio, a uma velocidade de 70 mil quilômetros por hora. O VLT está equipado com o SPHERE, um dos poucos instrumentos do mundo capazes de obter imagens nítidas o suficiente para distinguir os dois componentes do asteroide, que são separados por cerca de 2,5 km. Felizmente, eles passaram longe, a 5 milhões de quilômetros, mas era só um teste. O observatório, em associação com a Agência Espacial Europeia, participam da Rede Internacional de Alerta de Asteroides, IAWN, na sigla em inglês, junto com a NASA. Eles usaram a observação do KW4 para treinar os astrônomos. Eles estão de olho mesmo na dupla Didymos e seu companheiro chamado Didymoon, que podem ser uma ameaça num futuro distante, segundo os astrônomos. Eles são alvo de um futuro experimento de defesa planetária pioneiro. A espaçonave DART da NASA impactará Didymoon em uma tentativa de mudar sua órbita em torno de seu gêmeo maior, em um teste sobre a possibilidade de desviar asteroides. Após o impacto, a missão ERA da ESA fará um levantamento dos asteroides de Didymos em 2026 para coletar informações importantes, incluindo a massa de Didymoon, suas propriedades de superfície e a forma da cratera DART. Em instantes, Brasil registra crescimento no número de pessoas que utilizam cartões de crédito pré-pago. Aprender a controlar as finanças ajuda no controle de doenças e também ajuda a melhorar o sono. E ainda, o governo de Minas lança novo programa de concessão de rodovias estaduais, com 2.500 quilômetros que serão privatizados. Os detalhes já já. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Verifique lajes e telhados, mantendo-os sempre limpos, desobstruídos e secos. Mantenha tonéis, barris e a caixa d'água sempre muito bem fechados. Lave com água corrente e sabão os potes de água para seus animais, no mínimo 2 vezes por semana. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações.
Chegou a poupança premiada Sicoob 2019. Agora, são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de R$200, você concorre a prêmios de até R$200 mil em dinheiro, além de carros, motos e kits casa nova. Quanto mais depositar, mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Participe! Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. Água de Cheiro, a sua loja mais completa da beleza. Perfumes, maquiagens, hidratantes, kits presentes. Água de Cheiro, a beleza brasileira. Avenida Deputado Quintino Vargas, 104. Na Vilela Autopeças você encontra tudo em linha leve para veículos nacionais e importados. Vilela Autopeças, Rua Prata, número 112, Amoreiras 2. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Informativo Prefeitura. Fique por dentro do que acontece em nossa cidade. A Prefeitura instalou nova iluminação no histórico Coreto Central e em toda a área da Praça do Rosário. No Paracatuzinho, a Prefeitura finalizou a obra de recuperação dos canteiros da Benedito JJ Anselmo e a reforma da praça no seu cruzamento com a Rua Tenente Hugo Lima, que ganhou uma nova academia ao ar livre. Mais informações no site paracatu.mg.gov.br e também nas redes sociais. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.